Porque, assim, Não sei quem é, tá? Nunca vi na frente. e através de outras, de um amigo que agora passou por Covid e teve aquela experiência de quase morte. EQM, tá. Passou por Covid, teve experiência de quase morte. Ele morreu, né? Não. Gente, vamos lá. Existe uma diferença entre morrer e você ir para o plano astral e voltar. Quando você morre, você não volta mais. Você largou o corpo. Desencarnou. Essa história de ele morreu e ele voltou, não, ele não morreu. Ele foi dar uma passeadinha. Tá? Ele morreu e ficou um tempo morto e voltou. Só. Não, morreu, morreu. Se for pro outro lado, lá deu uma passeada e voltou, deu uma passeada e voltou. Tá? Não tem esse negócio. A gente tem que tentar colocar as coisas de uma maneira mais assim, mais literal, né? Morte, desencarne, largou o corpo. Tá? Morte e desencarne é a mesma coisa, né? Então, se morte e desencarne é a mesma coisa, não tem como você morrer e voltar, né? Não dá. É outra coisa. Quando esse tempo que ele ficou morto, ele me contou, em poucas palavras, que ele falou, Regina, lá em cima, os orixás, os mestres ascensionados, os extraterrestres, é tudo uma coisa só. Então, um orixá, ele se apresenta como orixá na Umbanda, numa casa espiritualista, ele se apresenta como um mestre ascensionado, porque são seres de altíssima luz e altíssima evolução, e onde eles têm a possibilidade, eles se apresentam como eles são, como um extraterrestre mesmo, né? E então eu achei isso bacana, hein? Tá. A informação, gente, a informação é correta, tá? Os seres fazem isso mesmo. Eles fazem isso, eles se utilizam de roupagem, então isso a gente já conversou e tal. Tem locais onde eles se apresentam com a roupagem verdadeira, enfim. Só tem um detalhe aí. Nem sempre eles fazem isso. Então, não é todo o espírito que vai num lugar de uma coisa, outro de outra. E nem todos têm essa capacidade de, eu vou ser um mestre ascenso num local, eu vou ser outra coisa em outro local, tá? Isso não é bem assim que funciona, porque aí isso quando a gente fala assim, a gente coloca todos no mesmo saco, no mesmo balaio, como se todos fossem da mesma importância e soubessem a mesma coisa, etc. E isso não procede, por isso que existem as falanges, por isso que o sistema de falange ele é piramidal, tem seres que têm mais informação, mais conhecimento e estão no topo da pirâmide, outros estão mais para baixo. Todos eles trabalham em locais de acordo com a sua vontade ou com a sua necessidade, tá? Mas não é, e percebam que ela precisou se utilizar da história do EQM para tentar validar a informação. O que isso traz para mim numa análise fria? Isso quer dizer que ela não teve essa informação em local nenhum, e ela não tem confiança para ter uma informação dessas, e ela precisou validar isso com uma história de um terceiro que sofreu uma possível EQM. Então, esses seres estão junto com a gente nesses trabalhos também, né? Todos os trabalhos de cura, os trabalhos de evolução, os trabalhos onde trazem conhecimento, onde trazem downloads, né? Eles colocam na cabeça da gente. Tem dia que eu acordo, eu tenho já a inspiração, as coisas prontas para fazer. Isso é um download. Verdade. Tem dias que a gente acorda com a informação que precisa. Sabe qual é o problema? O problema é você depender de acordar para ter informação, né? De dormir, no caso. Aí você fica naquela, eu preciso dormir, eu preciso me projetar, eu preciso receber alguma coisa à noite enquanto eu estou no sono, mesmo que eu não lembre, ou lembrando, enfim. E você acaba criando algumas limitações, né? Então, não, gente, a ideia não é você fazer isso enquanto dorme apenas. É fazer isso o tempo todo. E
eles são pessoas que estão, seres, né? Pessoas não, seres que estão junto com a gente, e quando a gente chama, eles nos atendem. É a gente que precisa aprender a se conectar com eles, Isso aí. porque eles estão aqui. Exato. Cara, para mim tudo certinho aqui, essa senhora aí, eu não sei quem é essa dona aí, mas informação certinha, no meu ponto de vista. Só que essa questão de, pô, não precisa botar na EQM, cara. Precisa trazer dentro de um EQM ali, o cara ter que morrer, fazer de conta que uma que morreu e voltou, para poder trazer uma informação dessa. Eu nunca morri e voltei, eu também tenho essa informação, então não precisa. Esse tipo de validação não é importante, tá? Desde que a informação tenha sentido, tenha coerência.